E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? De acordo com a nossa votação na semana passada, né, vocês preferem a aula gravada, né? Porque nem todos conseguem participar e nem sempre a transmissão fica legal no celular, né? Então tá legal. Espero que essa aula esteja disponível pelo menos até sábado à noite. Tomara. Vamos lá então. Lembrando que eu quero que vocês entrem no nosso canal do YouTube, no canal das aulas, coloquem o nome de vocês. Coloquem o nome de vocês nos comentários, tá? Mostrem presença lá, tá? Essa aqui é a minha gata, a Melanie. Fora. Coloque o nome de vocês nos comentários, tá? Mostra que vocês assistiram às aulas, porque eu tava dando uma olhada nas provas e muitos de vocês se confundiram com transferir pro negativo, né? Pra negação da pergunta e pra interrogação, né? Transformar a frase em pergunta. Tá? Então eu quero que vocês olhem bem todas as aulas, coloque o nome de vocês em cada uma delas, tá? Mostre que vocês assistiram, tá? Porque é muito importante que vocês mantenham esse contato com a língua, esse contato com os vídeos. Tirem as dúvidas, tá? Tirem as dúvidas, não fiquem com dúvidas. Inglês é fácil, as aulas são fáceis. Então eu quero que vocês tentem o melhor de vocês, tá? Tirem um tempinho para falar, não, hoje eu vou pegar o dia para treinar inglês. E treine, imitem o som das palavras que eu falo, tá? Não tenham vergonha, como eu falei. Se ouçam pronunciando, se ouçam treinando falar as palavras, tá? Qualquer dúvida, se meu som estiver muito estranho e vocês não conseguem, pega aquele dicionário que eu passei para vocês, digita lá, ou então coloca no Google Tradutor e manda pronunciar a palavra. Coloca lá na caixinha de som para pronunciar a palavra para vocês. A palavra, não a frase, porque o Google não traduz frase, tá? É só para vocês pegarem a sentença. A não ser que seja uma frase que eu já coloquei em inglês lá ou que já esteja em inglês, tá? Mas o Google não vai traduzir de forma correta a palavra em português que você colocar em inglês. Cuidado. Tá, então vamos lá, continuar com a aula 11, começando por artigos definidos. A e am, tá? Os artigos indefinidos a e an equivalem aos nossos artigos indefinidos uma, tá? E apesar de não parecer, saber a diferença entre eles é fundamental. Porém, se a palavra estiver no plural, não serão usados artigos, mas sim pronomes quantificadores, tá bom? Vamos conferir, além das expressões, exercícios de artigos indefinidos com respostas. Vale a pena ressaltar que, no inglês, os artigos não valem em consideração o gênero. Ou seja, tanto se ele estiver falando para o masculino quanto para o feminino, eles não mudam. Fica a, an, do mesmo jeito, tá? Os exercícios eu vou passar depois, tá? Assim que eu lançar, assim que sair, segunda-feira eu lanço os exercícios para vocês. Beleza? Vamos lá então. Começando pelo A. Será usado antes das palavras iniciadas com consonantes e ou com som de consonante, tá? Vocês sabem o que é consonante, pelo amor de Deus. Por exemplo, I have a cat. Cat, gato. Começa com C, consonante. I have a cat. Eu tenho um gato, tá? I want to work at a hospital. I want to work at a hospital. Tá bom? Hospital, por mais que você fale hospital, dependendo, o H ele vai ter som, a pronúncia de R. Hospital, tá? Então, prestem muita atenção. A escrita ele já começa com consonante. Então, A, tá? Eu quero trabalhar em um hospital. Casos especiais. O artigo a pode também ser utilizado quando estiver falando de quantidade, como no seguinte exemplo. A $1 million. $1 milhão. Tá? Lembra quando a gente estava falando de numeral? 800, 8000, tá? Então, A para numerais e A para quando tem som e é escrito com consonante. Beleza? Palavras iniciadas em an, am, serão antecedidas pelo artigo a, tá? Como, por exemplo, university. Por mais que seja escrito com vogal, ele está na regra do university, tá? Por exemplo, emporium, empório,
an emporium, tá? Vamos lá. O motivo disso é o som da letra inicial que tem, tá? É o som que a letra inicial tem. Vamos lá, então. Próximo. An. É basicamente o oposto de a. Será usado sempre antes das palavras iniciadas com vogais e que tem um som vocálico. Ou seja, som que parece ser vogal. Por mais que esteja escrito com uma consoante, quando você falar ele vai parecer que tem uma vogal. Beleza? Vamos lá. Exemplo. She eats an apple every day. She eats an apple every day. She eats. Eats. Passado, né? A gente vai falar disso. She eats an apple every day. An apple. An apple. Tá? Então vocês verificaram que quando é com som de vogal, ele meio que vai juntar an apple, quando você vai falar rápido, tá? Ela come uma maçã todos os dias. Saudável. I would like to drink an orange juice. I would like to drink an orange juice. An orange juice. Quando os americanos falarem, eles vão falar tudo de uma vez. I would like to drink an orange juice. Então, o som vai praticamente unir as palavras. Tá legal? Eu gostaria de beber um suco de laranja. Please. Vamos lá. Casos especiais. As palavras air, our, honor, honest deverão vir antecedidas do artigo an. Tá? Viu que o H às vezes ele tem som de R, mas dependendo ele vai ter um som mudo. Ou seja, ele vai ter o som da vogal. Heir significa herdeiro. Our, hora. Honor, honra. Honest, honesto. Tá? Então, herdeiro. An heir. An heir. An heir. An heir. An hour. Uma hora. Ou você falando uma hora específica. An hour. An hour. An honor. An honor. An honest man. An honest man. Entenderam? E o some. Lembra o super sum? Some. É a mesma coisa. Mesmo som. Some. Em certos casos, também é utilizado o artigo some, que significa alguns. Tá? E algumas. Tá? Os objetos no plural. Vamos lá. Some apples. I want to drink some orange juice. Eu gostaria de beber um suco de laranja. I would like to have some orange juice. Tipo, você está num restaurante e você fala I would like to drink some milk. I would have some milk. Eu gostaria de beber leite. Have também significa ter ou beber dependendo da frase, tá? I would have some milk. Então, eu optaria por leite. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Continuando, simple past. Então a gente vai aprender a falar no passado. Simple past, passado simples, ou seja, uma ação que a gente fez e terminou no passado. Tá? Que a gente concluiu, não que a gente vem fazendo, não é uma rotina. É algo que a gente fez, aconteceu, terminou, bola pra frente. Beleza? Introdução. Simple past será utilizado para se referir a qualquer ação que já foi realizada. Em português, os verbos possuem 4 conjugações no passado. Em inglês, aprenderá que é apenas uma forma. Os pronomes. Gente, decorem os pronomes, tá? Decorem os pronomes. O primeiro passo para compreender como esse tempo verbal funciona é sabendo quem são os elementos que farão a ação determinada em cada frase. Ou seja, quem vai cometer a ação? Os pronomes. Ou seja, I, you, he, she, it, you, we, they. Eu, você, ele, ela, não humano. Vocês, nós, eles e elas. Tá? Então vamos lá. I, you, he, she, it, you, we,
Day. Beleza? Verbos, tá? Então vamos lá. No geral, vocês têm que aprender que verbos regulares eles vão sempre seguir uma regra, tá? Verbos irregulares são os que não seguem regra, são os que por mais que apareçam ali, vai tá totalmente fora da linha, tá? Em inglês, todos os verbos existem, possuem uma forma no passado. Todos os verbos têm uma forma no passado, querendo ou não. Ou seja, para que se estabeleça uma comunicação, é necessário identificar o tempo verbal das frases e por isso é obrigatório que o estudante de uma língua saiba todas as mudanças que ocorrem com os verbos. Tá? Portanto, os verbos são divididos entre verbos regulares e verbos irregulares. Isso provém do fato de um verbo regular seguir que um verbo regular segue uma regra. Perdão, falta de ar. Enquanto os irregulares sofrem um processo diferente, ou seja, eles saem da caixinha na hora de você conjugá-los, tá? Simple past, verbos regulares. No simple past, eles são caracterizados por terem a terminação nas letras ed. No geral, a maioria das palavras no simple past, tá, vão ser terminadas em ed, tá? Isto é, todos os verbos que são regulares ao serem conjugados no passado, receberão ed no final. Porém, algumas vezes eles receberão apenas o d e algumas vezes ied, tá? Acompanhe. Vamos lá. Os verbos terminados em ed. Acompanhe a pronúncia. Worked, work, trabalhar. Worked. Touch, touched. Tá? Tem um tss na hora que você termina. Touched. Watch, que é ver ou assistir. Watched. Watched. Tá? Push. Pushed. Pushed. Tá? Que é empurrar. Parece puxar, mas é empurrar. Pushed. Tá? Turn. De virar ou ligar alguma coisa. Turn on the TV. Então liga a TV. Turned. De virar. Turned. Turned. Tem um somzinho de Z. Turned. Wash. De lavar. Washed. Washed. Tá? Clean. De limpar. Cleaned. Cleaned. Tá? Talk. De falar. Talked. Talked. Open. De abrir. Opened. Opened. Ask. Asked. Asked. Tá? Reparem que às vezes o som ele vai parecer com um D e depois com um som de T. Um tss. Tá? Isso geralmente vai dar pronúncia, tá? Eu vou mandar um videozinho para vocês de um americano ele explicando esse som. Quando geralmente é uma palavra que parece, termina no vácuo, né? Que nem o open, opened, 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 ask, asked, open, você vai open, então vai terminando num N. Ask, tipo ask. Corta, asked. Então, termina no T. Quando ela vai terminando num som como o open, então vai terminando no som de D. Opened. Tá? Help. Helped. Helped. Tá? De ajuda. Cook. Cooked. Cooked. De cozinhar. Traveled. Traveled. Travel, de viajar. Traveled. Burn, de queimar. Burned. Burned. Explain. Explained. Explained. Beleza? Terminados com D. Love. Loved. Love, de amor. Loved. Agree, de concordar.
agreed, tá? Use, de usar, used. Close, de fechar, closed. Change, de mudar, changed. Like, de gostar, liked, tá? Like, liked, som de T. Vocês vão pegar essa manhãzinha com o tempo. Dance, de dançar, danced, D. Bake, baked, tá? De cozinhar, bake, baked, tá? Lembra que eu falei da parte lá do how do you cook lasanha? A outra palavra para cozinhar é baked, tá? Bake. Imagine, imagined, imagined. Smile, de sorrir, smiled, tá? Sorrir no passado, smiled. Imagine é imaginar, tá? Esqueci de falar. Judge, de julgar, judged, judged. Practice, de prática, practice, practiced, practiced. Whistle, de assoviar, whistled, whistled, whistled. Não é whistled, é whistle, whistle, whistle. Reserve, de reservar, reserved, reserved. Realize, de perceber, I realized, eu percebi, realize. Ou realizar também. Realized, realized. Tá bom? Agora a gente vai para outra regrinha muito legal, né? Estamos nos verbos regulares ainda. Saca só. A regra dos verbos que terminam com Y dependerá se uma vogal acompanhar o Y. Acrescenta-se ED. Se uma consoante acompanhar o Y, acrescenta-se IED. Tá? Então, digamos assim, quando a palavra terminar com Y, quando o verbo terminar com Y, então você verifica se antes do Y tem uma vogal. Se tiver uma vogal, A, E, I, O, E, D. Se tiver uma consoante, R, T, D, aí I, E, D. Tira o Y e coloca I, E, D. Tá? Então, é aquela velha regra que a gente fez também da outra aula. Tá? Quando for utilizar, conjugar o verbo, né? Era conjugação de verbo, verdade. Quando a gente ia mudar os pronomes, lembra? Então, quando tiver com Y, né? No caso aqui no Simple Past, quando você vai julgar as ações no passado, o verbo no passado, o que terminar com consoante e Y, você tira o Y e coloca IED. Se tiver uma vogal e Y, ED apenas. Deixa o Y e mantém o ED. Beleza? Vamos lá. Annoy. Annoy, de barulhento, chato, irritante. Annoy. Annoyed. Annoyed. Tá? Então, o O, vogal, Y. Acrescenta-se ED. Beleza? Delay. Delay, de atraso. Tá? Delayed. Delayed. Stay, de ficar. Stayed. Stayed. Play, que é jogar, né? Todo mundo adora. Dá um play, né? Played. Played. Então você viu que termina com vogal Y. Pray, de orar ou rezar. Pray. Prayed. Prayed. Enjoy, de aproveitar ou curtir. Enjoy, aproveite. Enjoy. Enjoyed. Enjoyed. Spray, de spray. Sprayed. Sprayed. Employ, de empregado, né? Ou
funcionário, employed. No caso, o verbo employ, contratar, né? Employ. Employed foi contratado. Employed. Employ, contratar ou funcionário. Employed, contratado, passado. Beleza? Obey, de obedecer. Obey. Obeyed. Obeyed. Beleza? Então, quando vai terminar com consoante Y, carry, R-Y, carried, carried. Cry, carry é carregar, tá? Desculpa. Cry, de chorar, cried. Tira o Y e coloca I-E-D. Cry, cried. I cried. Eu chorei. I cry, eu choro. Eu tô chorando. I cried, eu chorei. Antes chorei, parei de chorar, tá? Por isso, simple past, passado simples. Ações que já terminaram. Deny. Deny é negar. Deny, negação. Denied. Denied. Dry, de seco. Dried, secar. Ou secou. Dried. Quando a sua mãe pergunta se a calça no varal já secou, is the pant dry? Aí você vai lá, yes, the pant is dried. The pants is dried. Ou seja, está seca, já secou. Beleza? Hurry, de apressar. Hurry, pressa ou apressar. Hurried. Hurried. Marry, de casar. Married. 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 Tá? Casou, casado. Tá? Quando você conjuga no passado. Marry, married. Ou quando a pessoa é casada. Sheila is married. Sheila é casada. Sheila will marry. Ela vai casar. Sheila is married. Ela é casada ou já casou. Tá? Try, de tentar. Try, tried. Tried. Tá? Copy, de cópia. Copied. Copied. Tá? Qualify, de qualificado ou qualificação. Qualified. Qualified. Tá? Worry, de preocupado. Tá? Worry. Worry. De preocupado. Worried. De eu estava preocupado. I was, passado, was worried. Tá? Eu estava preocupado. Beleza? Vamos lá para outra parte. Verbos com a regra CVC, que é consonante, vogal, consonante, né? Vamos lá. Quando terminados nessa regra, a última consonante terá de ser repetida. Tá? Então, no caso, por exemplo, ali, ó, você dá uma olhada ali. CVC, cancelled. Então, é C, consonante, vogal, consonante. Tá? Em alguns casos. Cancelled. Tá? Cancelar, cancelled, cancelado. Prefer. Preferred. Tá? Drop. Dropped. Plan. Planned. Planned. Dub. Dubbed. Stop. Stopped. Rot. Rotted. Sleep. Sleeped. Tá? Então, alguns verbos, né, terminados no CVC, né, tem a necessidade de você dobrar, né, colocar novamente a última consonante e adicionar ED, tá? Vamos lá. O que geralmente também não acontece. Na outra página, Simple Past, exceções. Terminados com X e Y. X e Y, tá? Não dobram a consoante,
tá? Quando é X e Y, não dobra a consoante, tá? X e W, perdão. X e W, tá? Que nem fix. E você só acrescenta o ED, tá? Só acrescenta o ED. Fix. Fixed. Fixed. Mix. Mixed. Mixed. Bow. Bold. Bold. Low. Load. Load. Observação. X imita o som de duas consonantes, o K e o S. Mix. Fix. E o W, U, o som de U, ou seja, uma vogal. Bow, lembra? Low, tá? É importante notar a diferença. É importante notar a simple past. Importante, note a diferença. Cancel, cancel, de cancelado. Cancelled, de foi cancelado. Cancel, de cancelar. Cancelled, de cancelado. Travel, traveled. Por exemplo, quando tá no começo, tipo, a sílaba tônica é no começo, cancel. Cancelled, aí você dobra. Travel, travel. Não tem exatamente uma sílaba tônica. Travel. Cancel, travel. Então você não dobra. Quando tem uma sílaba tônica no começo, aí você dobra. Cancelled, travel. Cancelled, dobra. Tá? Vamos voltar um pouquinho. Ali, onde você dobra. Cancelled. Prefer. Prefer. Drop. Drop. Plan. No começo. Plan. Dub. Dub. Stop. Stop. Rot. Rot. Sleep. Sleep. Tá? Então, repararam que quando a sílaba tônica está no começo, você repete. Quando é uma palavra normal, quando você não se empolga para falar no começo, travel, tá? ED, tá? Geralmente no inglês ele não tem aquela separação que a gente tem de sílabas, né? A separação que eles fazem, a distinção que eles fazem é no som que pronuncia, tá? A sílaba tônica, a mais forte, quando no final da palavra faz dobrar a última consonante. Se isso não ocorrer, fica normal. Cancel, cancelled, tá? Travel, traveled. Parece complicado, mas não é não, tá? Eu vou ajudar vocês, se tiverem dúvida, contem comigo, tá bom? Aqui tá no final, mas é geralmente no começo. Eu vou mostrar um videozinho que explica o porquê, tá? Simple past, verbos irregulares. Já passamos pro outro. São verbos que não seguem padrões como os regulares. Suas formas no passado irão variar e para que o estudante consiga dominá-los, será exigido bastante leitura e prática. Ou seja, Simple Past vocês têm que ler bastante, vocês têm que estudar bastante, revejam essas aulas, procurem mais vídeos na internet sobre Simple Past para que vocês fiquem familiarizados, tá bom? Verbos terminados com GHT. GHT, tá? Que nem, por exemplo, verbos irregulares, eles não vão ter o ED básico, tá? Eles vão, às vezes, terminar com de forma diferente. Eles não vão seguir aquela regra do ED, IED, do D, tá? Geralmente, vão terminar com GHT. Por exemplo, ali embaixo. Observe a escrita e pronúncia dos verbos, entre barras, que no passado terminam com GHT. Então, tá legal. Buy. O B-U-Y, buy, de comprar. Buy, no passado fica bought. Então você tá vendo que ali, entre as barrinhas, está o som da palavra no passado. Buy, bought. Bring, de trazer. Brought. Brought. Bring, brought. Tá?
Catch, de pegar. Caught, peguei. Catch, de pegar. Caught, verbo passado, peguei. Caught. Fight, de lutar, verbo fight. Fought, fought. Think, de pensar, think. Thought, thought. Lembra? Sopa de massinha, maçada, TH, tá? Think, thought. Teach, taught. Teach, de ensinar. Taught, taught, tá? Como não tem TH, então é um som de T seco. Thought, tá? O think, que é o de pensar, aí você amacia o T. Thought, você amacia o T com a língua. Thought. O teach não tem amaciante nem no normal e nem no passado. Teach, de ensinar. Taught, tá bom? E aos verbos que não mudam, ou seja, tanto no presente quanto no passado, vai continuar a mesma coisa. Bet, you bet, você pode apostar. I bet, eu apostei no passado, tá? Bet é apostar. Cut, cortar. You cut the paper, você corta o papel. I already cut, eu já cortei, tá? Então, cut, cut. Fit, de caber, né? Fit, de coube. It fits, fit, tá? Hit, de aquecer ou de dar um pique. Hit, tá? Hurt, de machucar. Hurt. I hurt today. I was hurt in the past. Eu me machuquei hoje. Eu fui machucado no passado, tá? Set, de preparar, de ajeitar. Set. Wet, de molhado. Wet, tá? I am wet. I got wet. Eu me molhei, tá? Aí tem aqui no Brasil, eu vi um exemplo nos Melhores do Mundo, plurais metafônicos, né? Que é um exemplo bem legal que tem no YouTube, do assalto da companhia Os Melhores do Mundo, que eles falam: eu não vou medir esforços para impedir. Esforços não, esforços, tá? Plurais metafônicos, ou seja, quando vai pro plural, geralmente muda o som. Aqui é quase a mesma coisa, tá? Se mantém do mesmo jeito, né? No caso, o read, que é o ler. Read, eu li, tá? I read, eu leio. I read, eu li ontem. I read a book today. I read a book yesterday. Eu leio um livro hoje. Eu li um livro ontem, tá? Apesar do verbo não sofrer mudança na escrita, a pronúncia de ambos é alterada. Normalmente, o verbo read, tá ali, entre barrinhas, read. No passado, vira read. Read, na barrinha, a mesma pronúncia do vermelho em inglês. Red. Beleza? Auxiliares do Simple Past. Vamos lá então, auxiliares do Simple Past. O Simple Past possui auxiliares exclusivos, ou seja, quando você vai falar no passado de alguma coisa, então você vai utilizá-los, os auxiliares. Lembra quando eu falei de um verbo muda? Tá? Lembra no de verbos da semana passada mesmo que a gente fez? Do, did. Lembra? É aqui que você vai usar, tá? Para fazer perguntas e negação, tá? No passado, será necessário utilizar tais respectivos auxiliares. Por exemplo, o do, verbo to do, no passado, ele fica did. You do, você faz. I do, eu faço. I did, eu fiz. Por exemplo, o professor pergunta: Do you did your homework? Yes, I did. No, I didn't. Perguntando, você se perguntando: Did I do the homework? Tipo, eu fiz o dever de casa? Então, afirmativa. Yes, I did.
No, I didn't. Questionando. Passando pro interrogativo. Did I did the homework? Tá? Então vamos lá. Did, para fazer uma pergunta sempre antes do pronome. Tá? Desculpa aí. Televisão. Sempre antes do pronome. Então, ou seja, não é só colocar o ponto de interrogação no final da palavra para fazer a pergunta. Você tem que trocar o pronome de lugar com o verbo. Tá? Então, no caso, you see the movie. Você vê o filme. Did you see the movie? Você viu o filme? Tá? Yes, I did. No, I didn't. Lembra que toda vez que você pergunta de uma forma, você vai responder da mesma forma? Tá? Did you see her? Você a viu? Did you see her? Você a viu? Por exemplo, na afirmativa, you see her. Você vê ela? Você a viu? Did you see her? Tá? You do it? Você faria? Você perguntando. Did you do it? Você fez? Tá? Did Anna buy something? Ana comprou alguma coisa? Por exemplo, afirmativa. Anna buy something. Ana comprou alguma coisa. Na pergunta, quando você vai fazer uma pergunta, did Anna buy something? Ana comprou alguma coisa. E lembrando que quando você conjuga, por exemplo, quando você põe um verbo auxiliar, o verbo da frase ele não altera, ele fica no formato normal. Beleza? Tipo buy, play, que nem ali, ó. Did Renan play this game before? Renan jogou esse jogo anteriormente? Afirmativa. Renan played this game before. Renan played this game before. Você está afirmando. Did Renan play this game before? Renan já jogou esse jogo anteriormente? Did the door open by itself? Did the door open by itself? A porta abriu sozinha? The door opened by itself. Não é herself ou himself, porque a porta é um objeto. Lembra, it é utilizado quando falar de masculino e feminino quando não é uma pessoa. The door opened by itself. Did the door open by itself? A porta abriu sozinha quando você está fazendo a pergunta. Tá bom? Com question words, que foi o que a gente pegou na semana passada. What? Where? How? How many? Vamos lá então. What did you do yesterday? What did you do yesterday? O que você fez ontem? Where did Taylor find it? Onde a Taylor achou isso? Where did Taylor find it? How many? Lembra? How many times did you say it? Quantas vezes você disse isso? How many times did you say it? Quantas vezes você disse isso? Which pens did you use? Quais canetas você usou? Which, lembra? Which pen? Qual delas? Qual delas? Which pen did you use? This one or that one? Lembrou? Which pen did you use? Quais canetas você usou? How much did you pay for it? How much, não é how many, é valor. How much, não é de quantidade, é de amontoado. Quanto? Valor agregado, tá? How much did you pay for it? Quanto você pagou por isso? Tá? Então, concluindo, né? Simple past, conclusão. Há apenas dois auxiliares de tempo verbal. Did e didn't. Tá? Há apenas dois auxiliares em tempo verbal. Did e o didn't, que é o passado do do. To do, fazer. Tá? Did para perguntas e didn't para negação, quando você não fez. Tá?
Existem duas classes verbais em inglês, regulares e irregulares. Regulares são as que seguem as regras. As irregulares são as que são as exceções. Beleza? Voltem o vídeo, reassistam, tá? Leiam o material, acompanhem junto com o material. Eu estou acompanhando junto com o material, tá? Verbos regulares são caracterizados pelas regras ED, ou seja, no geral, sempre quando você for mudar um verbo para o passado, você vai colocar ED no final, tá? E os irregulares pelas suas mudanças, ou seja, os irregulares vocês vão saber quais são, tá? E quais são as regras dos irregulares, quer dizer, quase uma forma de se utilizá-los, tá? Os regulares, regra fixa. Os irregulares, dependendo da situação, lembra? Existem pequenas mudanças entre o inglês americano e o inglês britânico quanto aos verbos irregulares, tá? Eu vou mandar para vocês uma lista com os verbos regulares e irregulares para vocês irem estudando, tá? Se eu conseguir achar com som, melhor ainda, tá? Mas eu vou dar uma procurada para ajudar vocês. Beleza? E por enquanto é só. Beleza? Então deem uma olhada. Se vocês estiverem com dúvidas, a gente conversa por videochamada. Se vocês quiserem, me avisem. Como eu não tô trabalhando, eu tô com um pouco de tempo disponível. Eu tô meio louquinho das ideias. Tô tendo que também me virar nos outros cursos, né? Mas beleza. Que tudo dê certo pra vocês. Uma ótima semana, tá? Eu vou mandar um exercício também sobre o Simple Past, tá? Não tenham pressa de entregar, pode entregar semana que vem, sábado que vem, tá bom? Mas tentem tirar as suas dúvidas antes, procurem vídeos, releiam o material, tá bom? Beleza? Tudo certo? Então é por hoje é só, pessoal. Uma ótima semana a todos.